Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Eu me chamo Kátia Vivas, sou astróloga e taróloga, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o eclipse do dia 25, agora de outubro, terça-feira que vem, e que acontece às 7 horas e 48 minutos, às 7 horas da manhã, tá? Esse é um eclipse no eixo Touro-Escorpião, apesar de ser um eclipse solar parcial, o que muita gente diz que ameniza um pouco seus efeitos, né? Na verdade, ele tem várias coisas acontecendo junto com ele que o deixam bastante interessante para a gente tentar entender, e porque para nós brasileiros está acontecendo muito próximo do período da eleição, né, do segundo turno, e tem muita coisa no ar, né? Muita coisa que é bem escorpiano, né? Muita coisa de tensão, muita coisa de medo, muita coisa de apreensão, né? E violência também, né? Tudo faz parte de Escorpião, mas não é esse o único pacote que ele possui. Bom, então vamos lá. Eu quero começar falando... esse é um vídeo que talvez fique um pouquinho grande, né? Mas assim, se ficar muito grande, para, a gente faz outro, e aí a gente vai tentando entender, encadear aqui o nosso pensamento. Não é segredo para ninguém, né? Eu acho que a gente já vem acompanhando, desde antes de 2020, uma série de coisas que foram acontecendo, de eventos astrológicos que foram acontecendo no céu e que foram trazendo uma tensão muito grande no ar, né? Um fim de época, medo de fim de mundo e uma série de coisas, pandemia, aquelas coisas todas que nós vivemos e sobrevivemos a duras penas, né? Mas isso tudo, na verdade, faz parte de um plano cósmico, vamos dizer assim, como o mínimo, né? De tentativa de evolução, né, de aperfeiçoamento da humanidade e tudo mais. Esse eclipse em si, ele é um eclipse, esse e o do dia 8 de novembro, talvez até um pouco mais do dia 8 de novembro, são eclipses que acontecem assim, de uma forma um pouco dramática, num momento dramático. Mas eu acho que a gente tem como entender isso de várias formas, né? E aproveitar o melhor de cada lição, como sempre. A astrologia não é uma ciência exata, apesar de usar cálculos precisos, mas ela é uma ciência que requer de você atenção, interpretação, coragem, principalmente isso, coragem, certo? Bom, esse eclipse tem algumas coisas interessantes. Primeiramente, eu queria falar que ele acontece a 2 graus de Escorpião. E esse é um grau muito importante. E vou falar já já por quê. A esse eclipse comparece também, a 2 graus também, só que com um pouquinho mais de minutos, a Vênus, escorpiana também. Então temos Sol, Lua e Vênus em Escorpião conjuntos nesse eclipse, que é uma lua nova também, né? Então isso dá uma concentração e uma força muito grande, que principalmente quando se envolve planetas como Vênus, por exemplo, a gente vai ver que a Vênus é um planeta pessoal, então que ela está muito ligada à nossa forma de viver, de valorizar as coisas e tudo mais, né? Uma outra coisa que eu quero falar aqui dentro desse processo, quer dizer, né? Então, são 2 graus, né? A gente vai ter um outro aspecto que está... Porque como a Vênus está envolvida, eu vou ter que olhar, né? A Vênus rege o signo de Touro, Touro e Libra, né? O signo de Touro, ele está, onde está o planeta Urano, juntamente com o nó do norte, e que já vem aí, a gente já falou muito sobre isso, tem uma série de coisas acontecendo. E o planeta Urano, ele está fazendo um aspecto bastante tenso, né, com o Saturno, né, o construtor de mundos, e Urano, derrubador de muros, né? Então, assim, isso já traz um dramaticismo muito grande para esse momento que a gente vive, né? O que essa quadratura Urano-Saturno que está acontecendo, e ela está no seu período minguante já, ou seja, esses ciclos grandes, né, entre Saturno e Urano entre Saturno e Urano é um ciclo grande, são signos de transformação. Eu já falei sobre isso, mas eu repito, na mitologia, Urano, rei dos céus, né,
ele engole todos os seus filhos, né? Ele é casado com Géia, Terra, e ele engole todos os seus filhos, né? E Saturno é aquele que vai dar o limite aí. Saturno é aquele filho que é salvo por Géia, né? E que não é comido por Urano, e aí depois Urano, depois Saturno, então, ele castra o pai, né? Joga os testículos dele no mar, né? E da espuma que ali dali aparece Vênus, né? Que nasce Vênus no mar, na espuma dos testículos de Urano, e, né, limita aí, mata o pai e assume ele o controle da Terra, né? O controle do Olimpo, vamos dizer assim, tá? Depois vem Júpiter, vai fazer a mesma coisa, mas enfim, esse período da história me interessa. Por quê? Porque nós estamos falando de Vênus, que está em Escorpião, né? E que tem a ver com sexualidade, principalmente, tem a ver com criatividade, porque Urano também está envolvido, enfim. Esse pacotinho aí que eu estou falando para vocês é importante para a gente entender um pouco isso. E aí vamos filosofar um pouco, né? Quando começa esse ciclo de Urano e Saturno, eles começam... esse ciclo começa em 1988, para vocês terem uma ideia de como ele é longo, né? Nós estamos na última quadratura dele, e estamos em direção à próxima conjunção que inaugura um novo ciclo, tá? Urano, ele é considerado o pai da humanidade. É a inventividade, é o céu, é a falta de limite no sentido assim da liberdade, do pensar, né, do criar ideias, enfim. E Saturno é o destino, é aquilo que nos liga à realidade terrena, é aquilo que nos coloca os pés no chão, tá? Então, esses dois planetas, eles estão falando muito, sempre conversando com a gente, né, sobre o destino da humanidade, certo? Essa conjunção, quando aconteceu lá em 1988, foi em fevereiro de 1988, e que vai iniciar esse ciclo, tá? Ela aconteceu no grau 29, 50 e tantos de Sagitário. Chama atenção a esse grau, porque esse grau ele aponta para o centro da nossa galáxia, o Sol central, né? Ou o buraco negro, né, que existe ali, que é o Sol central da nossa galáxia. O que isso pode estar querendo dizer, né? Que o Sol da galáxia fica em Sagitário, né? Órion e tudo mais, enfim. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que a gente está num momento muito importante, porque não é apenas o Sol do nosso sistema solar que está presente nesse processo aí e que já oferece calor, vida, consciência, essas coisas todas, né? Mas a gente está falando do Sol galáctico, que tem uma potência muito mais forte. Então, essa conjunção acontece olhando para esse Sol, né? Portanto, a mensagem que ela traz é uma mensagem extremamente importante, forte e eloquente. Nós estamos falando aqui, né, desse processo de para onde vamos, né? Nós para onde vamos, para onde caminhamos, e a gente está num momento bastante importante nessa história. É um momento de relógio, de tempo mesmo. Quanto tempo nós temos, né? E não é quanto tempo o tempo tem, quanto tempo nós temos. E eu estou me referindo aqui a uma série de questões, né? Eu estou me referindo aqui a grande tensão que existe, né? Do que nós vamos fazer, as mudanças climáticas estão acontecendo aí, né? A gente está num ponto de não retorno. E isso se espalha não só na questão climática, mas nas questões dos valores. Olha a Vênus envolvida ali, né? Então tem muita coisa acontecendo para a gente continuar comendo pipoca, né? E vendo futebol, brigando por política como se fosse um jogo de futebol, né? Tem muita coisa em jogo aí, né? Eu não quero aqui ser terrorista e dizer para vocês o que vai acontecer, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento de transmutação ou de destruição. Isso é muito importante que a gente registre, né? Todo eclipse, ele tem, mesmo sendo um eclipse parcial, ele tem uma tônica de precipitar os acontecimentos, de revelar as coisas. Vocês imaginem, né? Somos os povos antigos que não conhecíamos ciência, nada disso. E de repente a lua passa na frente do sol, o tapa e esconde. Vem a noite. Rapidamente, porque isso não dura fisicamente, não dura muitos minutos, mas isso vem e acontece. Então, de repente vira noite. As sombras, né, elas vão
sair, porque está tudo escuro, é treva, vamos lá. E de repente, de novo, a Lua sai de frente do Sol, né? E o Sol aparece na Terra. Então, esse eclipse, esse lapso de luz, de consciência, né? A gente é tomado pelo medo, a gente é tomado pelas coisas que nos apavoram, tá? E esse medo você pode sucumbir com ele, ou quando você encontra a luz do sol, né, você pode voltar a confiar na vida. E é aí que eu queria chegar, porque nós estamos falando de Sagitário. Sagitário, o eixo Gêmeos Sagitário fala de comunicação, fala de conhecimento, né? Mas fala principalmente de confiança, né? E esse mapa, ele vem com ascendente, esse mapa feito para o Brasil, ele vem com o ascendente em Sagitário. E um Júpiter em Áries, que é corajoso, que é poderoso, que é forte, mesmo estando ele reflexivo, porque ele está no movimento retrógrado. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho assim, em que nós vamos confiar? Em quem nós vamos confiar? Por que nós vamos confiar? E se você assistir a história, né, da gente, você relembrar, a gente vem numa história de desconstrução de mecanismos de confiança. Não estou dizendo que todos eles são certos, poderosos, que tem que viver para sempre, muito pelo contrário. Porque aí é que eu queria chegar. O grau 2 de Escorpião, ele fala de um momento de saturação. Nos símbolos sabianos, né, que são pontos são várias pessoas, principalmente alguns místicos e que viam nesses pontos que tem a ver com os graus, né, os graus do zodíaco, determinadas figuras, imagens, e a partir daí criavam algum tipo de pensamento sobre elas, interpretações sobre essas imagens que eles viam. E nesse caso do grau 2, é um vidro de perfume, né, que se rompe, que quebra, né, e exala o perfume que tem dentro dele. Isso quer dizer o seguinte, né, que a gente não pode deixar as coisas encasteladas a vida toda. A gente tem memórias, a gente tem saudades, a gente tem vontade de coisas que já passaram. Mas se a gente ficar preso a elas, querendo revivê-las, querendo trazê-las para a realidade novamente, o tempo delas já acabou. O vidro já quebrou. Você pode trazer o perfume, a memória olfativa do fato, mas você não pode viver o fato eternamente e perder a possibilidade de criar novas escolhas, novas fontes, novas verdades, novas experiências, novas memórias. É esse o momento que nós estamos, né? Esse é o momento em que a gente precisa trabalhar a nossa cura e a nossa transmutação. Lembra da historinha da borboleta, né? Tudo é caótico, tudo é terrível, até a hora que o milagre se opera. E é isso que eu realmente espero ver nesse eclipse, né? Que as coisas renasçam de uma forma nova, fresca, porque Escorpião também é a Fênix, tá? Bom, esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer mais um outro, porque esse aqui eu falei só da essência do que eu gostaria de trabalhar nesse tema, mas eu quero falar dos aspectos especificamente, trazendo mais para a realidade cotidiana da gente. Então espera aí que eu volto no novo vídeo, tá bom? Um grande beijo, até já já. E não esquece de curtir o vídeo e enviar para seus amigos que gostam disso. Aproveita, se inscreve no canal, tá bom? Beijinho, até já.